Estamos ao vivo agora. Sim, tá. Ok, o pessoal está voltando. Então vamos lá, gente. Como nós só temos 60 minutos de transmissão, é necessário derrubar e começar de novo para a gente ter mais tempo para a gente falar da palavra. Então nós terminamos o primeiro tempo falando sobre anjos eleitos e anjos caídos. Então fica certo que anjos eleitos, os que permaneceram em obediência e fidelidade a Deus. Anjos caídos, os que se rebelaram, a ponto de Jesus agora falar: esses anjos nem meus são mais. Lá em Mateus 25 diz assim, lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos. A hora que ele rebelou, os anjos deixaram de ser de Deus e passou a ser de Satanás. Muito forte. Bom, muito forte isso aí. Respondeu até aquela dúvida que eu tinha aquela hora que eu perguntei dos anjos de luz. Agora eu tenho que fazer uma outra pergunta aqui, pastor. Quantos anjos existem no céu? Quantos anjos existem no céu? Sabe me responder isso? Gente, vamos lá. Quantos anjos? Eu vou ler só um versículo. Hebreus 12. Olha o que diz Hebreus 12, 22. Vou ler só esse versículo. Presta atenção, você que está em casa. Mas tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a jubilosa reunião dos milhares de anjos. Milhares de anjos. Hebreus 12, 22. Então escuta isso, você que está em casa. Quantos anjos existem? Vamos lá. A Bíblia utiliza várias expressões para designar milhares de milhares, multidão dos exércitos celestiais, muitos milhares de anjos. Na verdade, é impossível determinar um número exato, porque é incontável. Mas nós temos pista na Bíblia. Lá em Deuteronômio 33, verso 2, lá menciona que lá no Monte Sinai, junto com Deus, estava miríades de anjos. Miríades. Você sabe quanto é uma miríades? Palavra estranha. Miríades significa 10.000. Uma miríades. A Bíblia diz que lá com Deus estavam, junto com Deus, uma miríades de anjos. Então, uma miríades, 10.000 anjos. Agora, lá em Mateus 26, Jesus diz assim, na hora que ele foi preso: eu poderia pedir ao Pai mais de 12 legiões de anjos. Lá no Antigo Testamento, Moisés usa o termo miríades, que significa 10.000. No Novo Testamento, Jesus usa legião. O que é legião? 12.000. Ou seja, 12 legiões, cada legião 6.000. Ou seja, Jesus falou: eu posso agora dar uma palavra aqui e 72.000 anjos descer. Uma legião é igual a 6.000. Se Jesus falou que podia pedir mais de 12, então com uma palavra de Jesus descia imediatamente 72.000 anjos. Então observa que não tem como dar exatidão, mas Hebreus 12, 22 diz: milhares de milhões de anjos. Se uma miríade é 10.000, se uma legião é 6.000,
se Jesus fala que com uma palavra desceria mais de 12 legiões, então a gente não tem como precisar, mas são incontáveis o exército de Deus. Entendi, pastor. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. No Antigo Testamento nós vemos muitas aparições dos anjos. Sim. Aí eu queria te perguntar, nós temos como citar a atuação dos anjos no Novo Testamento, pastor? Sim, essa pergunta é boa porque tem gente que acreditava que anjo só no Antigo Testamento, igual foi no começo. Tem sim, ó, eu vou citar só os livros, claro que não tem como citar passagem por passagem, senão vamos ficar aqui a noite toda. Então vamos lá: Mateus, Lucas, João, Atos, 1 Coríntios, Gálatas, 1 Tessalonicense, Hebreus, 1 Timóteo e muitos anjos no Apocalipse. João cita mais de 60 vezes os anjos trabalhando. No Apocalipse, anjo toca a trombeta. No Apocalipse, anjo derrama a taça. No Apocalipse, anjo prega o evangelho do reino. Então, a Bíblia no Novo Testamento está recheada de manifestação. No Mateus, o anjo anuncia Gabriel anuncia que Maria ficaria grávida. Em Mateus, Marcos e Lucas a gente vê o anjo servindo Jesus no deserto depois da tentação. Em Atos você vê anjo abrindo a prisão para Pedro. Lembra? Dá um terremoto lá, Pedro está preso, Atos capítulo 12. Anjo aparece, 1 Coríntios, tempo todo, Gálatas, 1 Tessalonicense, o ressoar da trombeta e a voz do arcanjo, Timóteo e o Apocalipse, o Hebreus diz que eles são ministradores. Então tem gente que acha que anjo não é para hoje, não é para nova aliança, só que a gente está vendo anjo passeando e trabalhando de Gênesis a Apocalipse. Então não tem como condensar só a ação dos anjos na antiga aliança. Eles são ministradores de Deus. Ótimo, ótimo. Agora tem uma pergunta muito interessante, pastor, que muitas pessoas se perguntam, muitas pessoas falam. Eu queria saber, existe ou não existe anjo da guarda? Se existe ou não existe anjo da guarda? Essa pergunta é polêmica. Essa pergunta ela é assim, complexa. Por quê? Porque a gente já ouviu muita coisa a respeito dessa palavra, e eu vou deixar aqui alguns versículos para a gente meditar, ok? Bom, tem gente que acredita em anjo da guarda, tem gente que não acredita em anjo da guarda. Eu vou falar o que eu acredito baseado na palavra de Deus. O papel que cada ser humano pensar ou acreditar que cada ser humano tem um anjo específico para cuidar, guardar, livrar e prestar conta diante de Deus, esse pensamento ele é antibíblico. Até mesmo que o papel de representar o crente diante de Deus nunca foi dado a um anjo, somente a Jesus. Então vamos lá. Pensar que cada pessoa tem um anjo, e esse pensamento ele não tem base nas escrituras sagradas, não. Pensar assim, o Marcos tem um anjo específico, o Anderson tem um anjo específico, a Maria tem outro anjo, o João tem outro anjo, não. Esse pensamento não tem base bíblica. Por quê? Qual que é a função do anjo da guarda? Não é só guardar. Quem ensina a doutrina de anjo de guarda, ensina que esse anjo guarda, protege, livra, mas ele te representa diante de Deus. E isso não é função de anjo. Agora tem uma palavra de Jesus que eu acho que você nunca prestou atenção. Essa palavra está em Mateus 18:10. O que Jesus diz em Mateus 18:10? Olha, presta atenção. Tende todo cuidado para que não desprezeis a qualquer destes pequeninos, pois eu vos asseguro que seus anjos nos céus
veem continuamente a face do meu Pai Celestial. Olha que passagem complexa. Olha que passagem complicada. Olha, tendo todo cuidado para que não desprezeis a qualquer desses pequeninos. Por quê? Eu vos asseguro que os seus anjos veem continuamente a face. Que quem lê aqui fala assim, tá vendo? Olha o anjo da guarda aí, ó. Jesus disse que as crianças têm anjos diante de Deus. Inclusive a gente olha para a criança e fala, ó anjinho. Não é? Mas essa leitura é uma leitura para leigo, sem a hermenêutica do contexto dessa palavra. O que Jesus está querendo dizer aqui? Esses pequeninos aqui, ele não está se referindo ao indivíduo criança. Esse pequeninos aqui, ele está se referindo a nós discípulos. Os discípulos. Jesus está dizendo assim, os pequeninos, os meus discípulos, eles têm anjos nos céus. Ou seja, o crente, o discípulo, o que é pequeno, ele não tem um anjo da guarda. Nós temos vários anjos, ministradores, que estão ao nosso serviço. Tanto é que essa palavra se testifica na palavra lá de Salmos 91. O Salmo 91, versículo 11 diz: porque aos seus anjos dará ordem ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Então, não existe um anjo específico. Apesar que existia uma ideia na igreja primitiva, a igreja primitiva tinha uma ideia que cada crente tinha um anjo específico. Depois, se você quiser conferir isso, está lá em Atos capítulo 12, quando Pedro estava preso. Lembra que eu acabei de falar que o anjo tira ele de casa, da prisão? Aí Pedro bate na porta. A empregada vai ver, ela fica tão emotiva, tão desesperada em êxtase. Por quê? Eles tinham acabado de orar para Jesus libertar Pedro. Aí o anjo vai lá e libera Pedro, libera. Aí a hora que o Pedro bate na porta para entrar, ela não acredita que é Pedro. Ela volta lá correndo. Depois você confere isso na palavra, tem que conferir. Aí alguém diz, deve ser o anjo do Pedro. Como que se o anjo estivesse imitando a voz do Pedro. Era uma crendice daquela igreja, daquela época. Aí o apóstolo Paulo vai falar, opa! Primeiro, em Colossenses capítulo 1, cuidado com gente humilde que adora anjo. Por quê? Porque se anjo me protege, se anjo me guarda, se anjo me livra, se anjo me representa diante de Deus, vocês estão adorando, somente a Deus adorarás, só Ele. Sabe por que é o problema do culto ao anjo? As heresias. Você sabia que o Islã, uma das maiores religiões do mundo, que foi dado a Maomé, ele diz que a revelação foi dada por um anjo. O anjo apareceu para ele e deu o Alcorão. Os mormons, a igreja mormon também foi fundamentada numa revelação de anjo. Aí Paulo diz em Gálatas, se um anjo descer do céu pregando outro evangelho que não seja esse evangelho, seja considerado anátema, maldito. Então a ideia de um anjo pessoal, ela é descartada por causa da idolatria. O que nós temos são anjos. O crente não tem um anjo, não. Nós temos vários anjos à disposição daqueles que vão herdar a vida eterna. Agora eu quero dar aqui, Marcos, prova que existe anjo. Vou provar aqui que existe anjo. Pastor, eu nunca vi um anjo. Não é porque você nunca viu que não existe, ok? Primeira prova de que existe anjo.
Olha o que diz o Senhor Jesus em João 1,51. João 1,51, Jesus diz assim: olha, e disse Jesus: em verdade vos asseguro que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então Jesus é o Espírito da verdade. Jesus não pode mentir. Tem algumas coisas que Jesus não pode: errar e mentir. Jesus não sabe errar e Jesus não sabe mentir. E Jesus diz assim: olha, vereis o céu aberto e anjos de Deus. Se não existisse anjo, Jesus não falava sobre anjos subindo e descendo. Então o primeiro que prova que existe anjo é Jesus. O segundo que prova que existe anjo é Paulo. Paulo em Gálatas 1:8, como eu acabei de falar aqui agora, diz assim: olha, contudo, ainda que nós, ou mesmo o anjo do céu, vos anuncie um evangelho diferente do que nós já pregamos, seja considerado maldito. Então, Jesus fala de anjo, Paulo fala de anjo. Agora, pasme você não acredita em anjo não, mas o diabo acredita. Olha Mateus 4:6. Olha o que o diabo fala com Jesus a respeito de anjo. Mateus 4:6, o diabo diz: se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropece alguma pedra. Tentação de Jesus. Até o diabo reconheceu que tinha anjos para servir, para proteger e livrar Jesus. Último, João, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Olha aí, revelação de Jesus Cristo, que Deus deu, concedeu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que brevemente deve realizar a ele, por intermédio do seu anjo. Então, a revelação é de Deus. A revelação de Deus foi dada para Jesus. Jesus deu para o anjo revelou para João, e João escreveu para nós. Olha isso. Então, quem na Bíblia defende anjo? Jesus, Paulo, o diabo e João. Mais de 60 vezes os anjos aparecem no livro. O livro que mais aparece anjo na Bíblia é o livro do Apocalipse. Não, muito forte. Pegou? Agora eu vou terminar falando 5 coisas dos anjos, que vai responder alguma pergunta aí. Antes de você terminar, eu já queria falar com o pessoal. Gente, se já quiser começar a mandar a sua pergunta, já pode mandar aqui que eu vou lendo, daqui a pouco eu vou passar para ele poder responder. Então, já vai elaborando sua pergunta aí já. Pode continuar, pastor. Vamos lá, gente. Eu vou mostrar aqui 5 coisas dos anjos para a gente terminar. Primeiro, anjos não são seres humanos glorificados. Tem gente que pensa que anjo é um ser humano poderoso, glorificado. Não. Crentes glorificados são uma coisa, anjos são outra coisa. Depois você vai conferir aí Hebreus capítulo 12, versículo Hebreus 12, 22 e 23. No 22 eu já até li: mas tendo chegado ao Monte Sião, a cidade de Deus, a Jerusalém celestial, a jubilosa reunião dos milhares de anjos. Ponto. Olha o 23. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, a Deus o juiz de toda a humanidade, aos espíritos dos santos agora perfeito. Ao Espírito dos santos agora perfeito, são crentes glorificados, que não tem nada a ver com anjos. Primeiro ponto. Segundo ponto, anjos são eternos. Anjos não são eternos, anjos são imortais, anjos não podem morrer. Olha o que Jesus diz em Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20, versículo 35, e 36, Jesus fala que anjos não podem morrer, e eu vou te explicar daqui a pouco como é que isso é. Jesus disse: todavia, os que foram julgados
digno de tomar parte do mundo vindouro e na ressurreição dos mortos, está falando dos que foram arrebatados e glorificados, não mais se casarão e nem serão prometidos em casamento. Então Jesus está falando que quem morreu e ressuscitou não casa mais, porque o casamento tem valia só nessa vida até que a morte vos separe, e alguns irmãos devem estar dizendo amém aí. Verso 36, ele diz assim: e também não podem mais morrer. Então quem morreu e ressuscitou não pode mais morrer, pois são como os anjos. Então, se quem morreu e ressuscitou não pode mais casar e nem morrer de novo, está dizendo que isso é igual aos anjos, que também não podem mais morrer. Então, os anjos são imortais, mas não são eternos. Qual que é a diferença? Eterno é sem começo e sem fim. Deus é eterno, sem começo e sem fim. E imortal tem começo, mas não tem fim. O homem é imortal, tem começo e não tem mais fim a alma do homem. Igual são os anjos, ok? Então anjos não são seres glorificados, anjos são imortais, não são eternos. Terceiro, anjos não podem se reproduzir igual ao homem. Deus diz para o homem: crescei e multiplicar e enchei a terra. Anjo não cresce nem multiplica. A quantidade de anjos que Deus criou é exatamente a quantidade de anjos que existe. Quarto, anjos são poderosos, são dotados de poderes que os seres humanos não têm. Por exemplo, velocidade, voar. Isso o anjo tem, o ser humano não tem. Agora, o anjo tem 4 limitações também, tá? Não vai pensar que anjo é Deus, não. Anjo não é onipresente, anjo não é onipotente, anjo não é onisciente e anjo não é onividente. Deixa eu te explicar. Anjo não é onipresente, o anjo está aqui, não está em mais lugar nenhum, só naquele lugar. Anjo não é onipotente, ele tem o poder dele, mas não tem poder total como Deus. Anjo não é onisciente, ele tem sabedoria, mas não sabe de todas as coisas como Deus sabe. E anjo não é onividente, só Deus é. Anjo só pode ouvir o que ele está ouvindo e não vai ouvir outra coisa a mais. Então anjo tem 4 limitações. Eles não têm onipotência, nem onipresença, nem onisciência e nem onividência. Amém? Amém. Alguma pergunta, pessoas? Tinha anotado uma. Tinha uma pergunta aqui que fala assim, uma irmã perguntou, eu esqueci o nome dela, perguntou assim, se o mesmo anjo que você tinha falado em Ezequiel foi o anjo que apareceu para Adão e Eva, se ele era o Satanás, ou o querubim no caso, né? Foi essa a pergunta dela. A pergunta se o anjo que apareceu para tentar Adão e Eva lá é o mesmo anjo do anjo que você falou em Ezequiel. A ideia é que o anjo que apareceu para tentar Adão e Eva no paraíso foi Lúcifer. Agora, Satanás. Lembrando que Lúcifer, Deus criou. Satanás, ele se tornou depois do pecado. Então, aquela manifestação que tem lá no Gênesis, no Éden, para promover a tentação do homem, aquilo ali foi uma tentação manipulada pelo próprio diabo. Agora, ali há controvérsias, há ramificações teológicas. Por quê? Veja bem, o anjo, ele não tem poder de entrar em ninguém, porque ele se personifica, ele tem o próprio corpo dele. Pegou? E agora lá ele usa a figura de uma serpente. Eu te perguntaria, se uma cobra falasse com você, você responderia a ela? Claro que não, porque cobra não fala. Será que antes do pecado cobra falava? Ou será que o diabo usou um holograma da figura da serpente para enganar Eva? Mas a ideia teológica é que aquele que promove aquele primeiro pecado seja o próprio Lúcifer, que agora virou Satanás, que se rebelou contra Deus. Entendi. Bem? Tem outra pergunta aqui. Os anjos obedecem apenas a Deus ou o homem também pode dar ordem aos anjos? Eu sabia que essa pergunta ela viria. Essa pergunta viria. A gente vai, presta atenção, presta bastante atenção na minha resposta. Baseado na Bíblia, a gente vai pegar aqui o Salmo 91, a gente percebe que a palavra de ordem parte de Deus, ok?
palavra que parte de Deus, lá no Salmo 91, versículo 11. O verso 10 diz assim: nenhum mal te alcançará e desgraça alguma chegará na tua tenda. Mas por quê? Aos seus anjos, os anjos são de quem? De Deus. Aos seus anjos, então é Deus, dará ordem ao teu respeito. Ao respeito de quem? Ao nosso respeito. Para fazer o quê? Para nos guardar em todos os nossos caminhos. Então, via de regra bíblica, a ordem, os anjos obedecem a Deus, ok? Biblicamente. Mas há correntes teológicas que mostram e que acreditam que homens estão também delegando funções aos anjos, baseado no que eu li em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1 diz que os anjos de Deus estão a benefício ou a serviço dos que hão de herdar a salvação. Então, se o anjo está, ele é um serviçal meu, então eu sou o senhor do anjo. Então eu também posso dar ordem para que o anjo execute alguma função que eu estou determinando que ele faça. Então são duas correntes teológicas. O que você, quando me faz uma pergunta, tem que entender que a resposta que eu vou te dar é baseada na palavra. E aqui há precedente para as duas coisas. O Salmo 91, falando que Deus dá ordem aos anjos dele para acampar ao nosso redor, como em Hebreus 1,14 diz: não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefício aos que hão de herdar a salvação. Então, baseado nisso aqui, o homem também pode mandar o anjo fazer o que ele precisa. Entendi. Outra pergunta, teve uma pergunta que foi até na primeira live, que era a seguinte: anjo, ele tem sexo? No caso seria masculino ou feminino? Ou tipo, ele perguntou anjo ou anja? Então eu imagino isso que ele queria saber. Entendi. A ideia teológica é que anjos são assexuados. Veja bem, quem está preocupado com isso somos nós, os homens. Ok? A gente não pode falar onde que a Bíblia se silencia. Eu não posso afirmar se anjo tem ou não tem sexo, mas eu vou colocar pimenta para você poder buscar isso. Vamos lá. Anjo tem ou não tem sexo? Anjo masculino ou anjo feminino? Vou pôr pimenta aqui e você vai pesquisar e depois você manda mais perguntas e a gente debate. Quando o anjo chegou na casa de Abraão para falar que Sara ia ficar grávida de Isaac, lembra? Quando Abraão recebeu a visita do anjo, o anjo falou: Abraão, cadê Sara? E Abraão falou: ela está lá dentro da tenda. Ele falou: chama ela. Aí quando ela veio, o anjo falou: você vai ter um filho, e ele vai chamar Isaac, que é sorriso, alegria, felicidade. Aí diz a Bíblia que a Bíblia diz que Abraão fez um bolo, e aqueles dois anjos comeram o bolo. Anjo comendo o bolo. Por que os anjos comeram o bolo? Porque lembra que eu falei que anjo tem corpo próprio, ele se personifica? Então ele comeu o bolo, não comeu? Se o bolo entrou pela boca, saiu por onde? Será que ele tinha aparelho digestivo, excretor? Outra coisa, nós comumente falamos anjo, mas tem uma referência lá em, se eu não me engano, Zacarias, que coloca duas figuras femininas de asa. Zacarias tem uma palavra sobre duas figuras femininas. Agora, não podemos fazer de exceção regra. Via de regra, a Bíblia não está preocupada se anjo tem ou não tem sexo, ok? Mas a ideia que nós temos é que anjos sejam assexuados, uma vez que os anjos são criados com o propósito de não reproduzir. Para que anjo ia ter sexo se eles não têm a função de reprodução é humana? Quem tem sexo masculino e feminino são seres humanos para encher a terra, para procriar. Anjo não procria,
Daí a ideia de serem seres assexuados. Entendi. Agora aqui não tem mais nenhuma pergunta, não. Então agora é o fim. É o fim, então? Vamos orar para terminar? Quer falar alguma coisa? Quero agradecer a paciência, a benevolência. Sei que é muito tempo, mais uma vez, 1h30. Quero dizer para você que o Marcos vai colocar essas 2 palestras no YouTube, Pastor Castelo Branco. Lá fica, aqui no Instagram fica só 24 horas. Lá fica para sempre e depois você pode entrar e assistir, tá bom? Quero te agradecer a paciência e dizer que nós vamos fazer outras depois e agradecer mais uma vez o Marcos pela sua disponibilidade de estar aqui comigo. Amém. Então, continuando, peço que você possa entrar no YouTube Pastor Castelo Branco. Você pode se inscrever lá, sabe? E compartilhar com seus amigos para que você possa estar vendo tudo que o pastor Anderson está ministrando, falando, todo o conhecimento que ele tem recebido e tem transmitido. Amém. Através do YouTube. Amém? Amém? Deus, nós te damos graça por essa noite, por essa tarde. Ó Pai, foi uma tarde de crescimento, foi uma tarde onde a Tua palavra foi revelada para as nossas vidas. Foi a tarde onde que o Senhor ministrou muito forte, ó Pai. Ó Pai, nós te agradecemos pela vida do nosso pastor Anderson Castelo Branco, ó Pai. Obrigado, nós pedimos que o Senhor possa continuar guardando ele, sustentando ele, que o Senhor possa continuar sendo com ele, ó Pai. Eu também oro por cada pessoa, Pai, que esteve aqui nessa live, que aguentou 1h30, ó Pai. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que a Tua graça, que a Tua bondade encontre essas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Tem um rapaz do Rio de Janeiro, gosta de falar, olha lá para você ver.